Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM. Aqui a gente se conecta. Fala, minha gente latina de todo mundo, em especial os brasileiros e outros latino-americanos que estão aqui na Nova Zelândia. Eu sou Rafael Campos, esse rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo lá do interior de Minas Gerais e sempre acompanhado da minha querida esposa. Olá, eu sou a Isadora e estamos começando hoje mais um Conexão Sul-América. Estamos presentes na Radio Southland, Free FM, Access Radio Taranaki, Radio Hawke's Bay, Otago Access Radio FM. E você ainda pode nos acompanhar sempre pelo Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. E hoje, comemorando um ano de Nova Zelândia! Ei! Quem pegou a referência pegou, quem não pegou tá errado. Tá errado. Nossa, vamos ter que assistir esse episódio hoje. Vai ter que assistir, não tem jeito não. Onde? Ó, essa é a parte que você vai gostar. Vai. Isso foi Celebration, Kool and the Gang. É isso aí, gente. Estamos comemorando um ano de Nova Zelândia. Nós chegamos exatamente no dia 2 de maio do ano passado. 2 de maio do ano passado, a gente estava chegando em Queenstown, sentindo o friozinho, achando que aquilo era forte, hein? Achando que lá era frio, né? Que aquilo lá era frio, mal sabíamos nós. Hoje estamos aqui, um ano depois, muito programa gravado, devidamente habilitado, desculpa aí. Tirei carteira hoje. Exatamente, você pode dirigir um ano desde quando você chegou, você tirou exatamente no dia. Tem uma informação pra gente passar pro pessoal, né? Pra quem não sabe, quando você vem pra Nova Zelândia, se você tem carteira brasileira, e se você tem ou a permissão internacional para dirigir ou uma tradução da sua carteira, dica: não faça permissão internacional para dirigir. Tem um vídeo lá no nosso YouTube explicando por quê. Você pode dirigir aqui por um ano. E aí, aos 45 do segundo tempo, eu fiz a prova teórica na semana passada. Não, foi essa semana ainda, né? Semana passada. E marquei a prática literalmente pro último dia que eu podia fazer, né? Na verdade, eu ganhava um prazo, mas usando uma carteira temporária que é chata pra... Caramba. Pra caramba. Porque assim, você precisa estar com um supervisor quando você tá com essa carteira temporária. E o supervisor é uma pessoa que tem uma carteira full da Nova Zelândia há mais de 2 anos. Então, assim, era totalmente inviável, né? Mas vamos parar de falar de exame de direção e essas coisas, porque já passou, já era. Eu não tenho que preocupar com isso mais. 10 anos. Pelos próximos 10 anos eu não preciso esquentar a cabeça com isso mais. Mas eu vou iniciar o programa de hoje com uma música que depois eu explico porque que ela tem alguma coisa a ver com esse período de um ano que a gente está aqui. Vou passar para vocês agora Estampas Eucalol, Xangai. Vocês ouviram Estampas Eucalol, de Xangai, e a Isadora estava brava comigo aqui porque ela não sabe porque eu coloquei essa música, porque que ela tem a ver com esse um ano. Na verdade, assim, o que aconteceu foi o seguinte: eu conheci essa música, eu não lembro se foi, acho que foi Réveillon, lá na casa da Carol e do Thiago, que já foram entrevistados por nós aqui no programa. E a Carol me apresentou essa música, ela me mandou depois no dia seguinte, eu falei que gostei muito, ela me mandou no dia seguinte para eu ouvir, para eu conhecer mais coisas, eu não conhecia essa música até então. Por que eu tô falando que isso tem muito a ver? Porque eu acho que entre as várias experiências que nós vivemos aqui, as várias coisas que nos aconteceram desde que a gente chegou aqui, a gente pode falar que, sem dúvida, uma das melhores foi fazer grandes amigos aqui, né? Sim. E aprender muito com eles, e conhecer coisas novas com eles, e ter experiências inesquecíveis com eles. Então, assim, essa música me lembrou esse momento, porque esse momento de conexão e que uma pessoa aprende com a outra e descobre coisas novas com a outra. Então, eu queria colocar essa música como uma homenagem aos nossos amigos que nós fizemos aqui. Oh, que fofo! Nossa, mas sem dúvida, se não fossem essas pessoas, né, que a gente encontrou aqui, não sei como estaria hoje, assim, mentalmente falando, sabe? Emocionalmente falando. Seria muito complicado, porque são eles que nos fazem companhia, né? A gente tá aqui sozinho. Então, se a gente não encontra essa turma com quem a gente se identifica, com quem a gente tem o que trocar, né? Porque ainda tem isso, porque tem gente para todo lado. Mas criar conexão realmente é muito difícil. Então, realmente, homenagem merecida.
E o programa de hoje vai ser um programa especial. A gente decidiu fazer um programinha especial em comemoração do nosso um ano aqui na Nova Zelândia. E não sei nem quantos Conexão Sul-América, vou ter que contar depois, vou ter que sentar, que a gente ainda está quase beirando 50 quantas semanas que foram. Aí se tiver nos 50 tem que fazer outro especial, que vai ser necessário. Por quê? Porque uma das coisas que a gente decidiu fazer no especial de hoje é passar as músicas que deveriam ter entrado e não deu tempo de entrar. E aí é claro que eu fiz uma lista de 16 músicas. E é claro que não vai conseguir passar todas, e aí vai ter que fazer um outro especial para as músicas que não entraram no especial. Então vai ser o especial das músicas que não estavam no especial, que deveriam estar no especial. Vai ser, a gente vai ter que fazer alguma coisa assim. Mas além de música também, a gente quer conversar um pouco e falar um pouco a respeito das coisas que a gente viveu aqui e algumas curiosidades, né? E assim, eu queria começar com a gente falar a respeito de... a gente vai começar com alguns mitos a respeito dos neozelandeses da Nova Zelândia. Sim. E a gente pode falar do primeiro deles, e esse aí é sem sombra de dúvida o que a gente tem a resposta certa. A gente sabe, assim, a gente bate o martelo mesmo que é mito. Qual que é, nega? O kiwi não gosta de coisa muito doce. Só pra referência, para quem não sabe, kiwi é como são conhecidos os neozelandeses. Então é a mesma coisa você falar neozelandês ou kiwi, então a gente vai falar um ou outro aqui a qualquer momento. E a gente ouviu isso em diversas situações, né, desde que a gente chegou aqui, né? Todo o período que eu acompanhei as pessoas que já estavam aqui, né, nesse processo de preparação, aí sempre, todos falavam, gente, eles não gostam de doce, nossa, as coisas aqui não são muito doces. Levei brigadeiro para os meus colegas, eles acharam muito doce. Eu ficava, nossa, meu Deus. Uhum. E assim, é muito mito, cara. É muito, muito mesmo, assim, eu não sei como que isso surgiu. Eu não sei se é porque as pessoas ouvem e propagam isso, porque talvez comparado com alguma cultura específica eles realmente não sejam fora do padrão, nem nada do tipo, mas assim... Não faz sentido também isso, porque aqui só tem coisa... Tudo doce que é vendido. Tá, mas quantas coisas que a gente sabe que são propagadas e não são verdade? Não, tipo sim, assim, alguém ouve e mesmo percebendo a realidade na frente dele, ele continua propagando isso. A gente cansou de ver. Inclusive tem mais mito aqui que tá ligado a isso, entendi né? o que você disse, mas é verdade. Porque assim, não faz o menor sentido isso. Tudo aqui, você vai comprar um doce, uma bolacha, um cookie no mercado, esses que são produzidos pelo próprio mercado, eles são muito doces. Tudo tem muito açúcar aqui. Não, e é muito comum você ver aquelas coisas extremamente artificiais, que você vê que tem, várias camadas de tipos diferentes de glacê, e é tudo assim, parece que foi feito de plástico. Sabe assim, é feio, feio mesmo. E são coisas muito, muito, muito doces. Sim, e os industrializados, eles consomem demais, então tudo tem açúcar. Tudo tem muito açúcar, é muito doce, então é mito, maior de todos. E assim, você poderia considerar, beleza, tem aí, mas talvez os imigrantes que estejam comendo. Não, a gente vê na nossa relação, no nosso dia a dia com os kiwi, eles gostam de doce demais. Gostam. E aí, para complementar isso, a gente, numa determinada festa, que se eu não me engano foi até na mesma festa que eu conheci essa música, a gente estava conversando com o Michael, que é o partner da Bia, e o Michael é kiwi. E aí a gente perguntou isso pra ele, falou, cara, que negócio é esse? Que conversa é essa de que o kiwi não gosta de coisa muito doce? Ele falou, mentira. Falou, realmente tem essa conversa, muita gente fala isso, mas é mentira. A gente gosta de coisa muito doce praticamente como todo mundo no mundo inteiro, assim. A gente consome muito, muito açúcar. E assim, não sei de onde saiu isso também, mas realmente tem essa fala. Ele confirmou, tem muita gente que fala isso. Então, mas aí tem uma coisa também. Por exemplo, eu levei o brigadeiro que inclusive foi você que fez, né, o brigadeiro. Eu levei pro trabalho. Eles acharam muito doce. A Monique também comentou que o partner dela, o namorado dela, também achou o brigadeiro muito doce. Então, assim, acontece, né? Não sei, mas eu não sei o que essas outras pessoas, quais outras coisas essas pessoas consomem pra comparar. Tipo, porque realmente um brigadeiro é doce. Mas pra mim, por exemplo, um donut é muito mais doce que um brigadeiro, que a gente já comeu aqui, por exemplo. Mas então tem isso também, tipo, eles podem... Os bolos deles são muito ruins, velho. É muito ruim. Aí eu não sei se são as pessoas com quem a gente tem contato, ou se é realmente o mito geral, enfim. Mas assim, eu falo que a gente pode bater o martelo nessa, porque não, o Michael sim. falou, né? Ele é aqui, ele tem propriedade pra falar. Então esse aí acho que não tem erro. E vamos agora pro segundo mito então, né? Vamos. O segundo mito é um mito que acho que a gente ouviu pela primeira vez quando a gente chegou em Queenstown, né? Sim. A gente ouviu pessoas falarem a respeito disso. Enaltecendo, tipo, a educação do kiwi, dizendo que o kiwi não buzina.
Não é que nem no Brasil, que a galera buzina e tal. E isso é uma mentira deslavada, velho. Nossa, ai, esse também me dá raiva. Dá raiva sim, porque a gente vê, inclusive, diversas situações distintas, né? Assim, eles buzinando no trânsito por coisa muito pequena, coisa que até não é comum de se ver no Brasil, assim, por ser coisa tão pequena. O Brasil buzina muito também, mas é porque o trânsito é muito mais caótico, né? A cidade... Gente, a gente tá em Invercargill, né? Tipo, Invercargill é cidade plana, não tem... O trânsito aqui é o quê? É 5 horas da tarde, né? Na verdade é 3 horas da tarde e 9 horas da manhã, que é a hora das crianças de escola e tal, dá um trânsitozinho, mas assim, é muito pouco, velho. É muito rápido, não tem aquilo tudo, não tem engarrafamento aqui e tal, pra estressar, pra pessoa ficar lá no trânsito estressada e descontar na buzina, sabe? Então é babaquice mesmo. E assim, em detrimento disso, assim, acontece muitas vezes, por exemplo, você entra numa rua e a pessoa tá, sei lá, 50 metros, tá distante, não tem problema nenhum, você entrou, ela buzina lá de trás, porque você entrou na frente dela, você tomou a preferência dela, sabe? Você violou de maneira irremediavelmente o direito dela. Então, assim, gente, isso é uma lenda, cara, porque a gente viu em várias cidades, não é só em Invercargill, não, eu vi em outros lugares também. O Kiwi buzina, sim, não é uma bagunça danada, mas buzina por coisa muito pequena. Isso é muito ruim para mim também, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que tô em um eterno processo para aprender a dirigir, para me acostumar com isso, estar no comando de um carro. E eu sou muito desesperada, sou muito, né, você sabe. Não. Essas poucas vezes que eu dirigi aqui, e você viu o quanto eu ficava, o quanto atrapalha, né? Tipo, você fica coada porque você espera que a pessoa tipo, eu vejo que tem gente atrás de mim, eu já fico assim, ai meu Deus, já vai ficar nervoso ali, ó, a pessoa que tá atrás, vai ficar nervoso porque eu tô na frente dele, sabe? Tipo, como se eu não pudesse estar ali. Isso é revoltante. É o que eu sempre falo com você, ignora essas pessoas. Mas é muito difícil. Mas eu sei que incomoda, eu sei que é ruim mesmo. Dá raiva, tipo, cara, calma, né? Tipo, a gente tá indo tudo que andando normal, todo mundo pode, tá todo mundo liberado. E assim, além desse tipo de buzinada também, uma que já aconteceu comigo algumas vezes aqui é buzinada de ruaça mesmo, assim, da pessoa passar do seu lado de carro e meter a mão na buzina pra te assustar. Nossa, tem que ser muito babaca pra fazer uma coisa dessa. Já aconteceu comigo aqui algumas vezes, não foi, sei lá, 3, 4 vezes talvez, não sei quantas. Mas e é uma coisa que, assim, pelo menos na nossa experiência nas cidades que a gente mora no Brasil, não era comum. Não. As pessoas não faziam isso. É comum, e aqui eu nunca via, talvez seja porque ninguém passou por mim, um conhecido, mas no Brasil é comum passar e buzinar quando você vê alguém conhecido, né? E no Brasil, assim, a gente tem que falar a parte ruim também, né? Lugar que tem trânsito, que dá engarrafamento, tem nego que acha que apertar a buzina vai fazer o carro voar, né? Não, assim, sim, a gente não tá passando pano pro Brasil, não. Só falando que aqui também acontece esse tipo de coisa. E tem outro tipo de buzina que eu presenciei aqui, mas aí eu já não sei se era Kiwi, que é buzina pra mexer com mulher. Que aconteceu comigo uma vez, eu acho que eu até comentei sobre isso no programa especial de mulheres. Olha como eu descubro as coisas. Você não ouviu o programa, não? Foi você que editou ainda. Disso, de mexer com mulher. Então, mas aí eu já não sei se era Kiwi, né? Mas aconteceu aqui, na Nova Zelândia, em Invercargill. Então, tem buzina na Nova Zelândia, gente. Tem demais. Inclusive, para fazer a prova, uma das primeiras coisas que você fala é para testar a buzina. Sinal que você precisa usar em algum momento também, né? Então, já é bom saber. Não tem no Brasil, não, para testar a buzina. Ninguém pede. E vamos agora ao terceiro e último mito, né? Terceiro e último. Se alguém tiver, inclusive, alguma sugestão, se alguém que está aqui na Nova Zelândia souber de mais algum mito aí que a gente passou batido, fala aí que a gente pode trazer nos próximos programas, né? Talvez no outro especial que vai ter mais música. Vamos fazer vários especiais. E esse mito de agora, eu não ouvi ele muitas vezes, mas ouvi algumas e, assim, de maneira, assim, bem... Já vamos falar que é mito para não espalhar, né? Já vamos deixar claro. A gente ouviu, assim, várias vezes que aqui na Nova Zelândia não existe carne de segunda. Aqui é só carne de primeira. Aí eu fico pensando assim, às vezes a pessoa enxerga... Sabe aquele... Quando tem a tábua de corte, tem um desenho do boi? Aí tem picanha, aí lá na perna tem picanha, a cabeça tem picanha. Sabe que é mais ou menos isso que a pessoa enxerga, porque, velho... E o resto pra onde do que bicho. vai? Então, assim, a gente ouviu já pessoas falarem isso e...
Algumas falando que é porque a carne de segunda, que geralmente é mandada para alimentar animais, tipo, para fazer coisa para cachorro e tal. Esse mito, ele tem um fundinho ali bem fundo mesmo de verdade, que é o seguinte: existem algumas carnes que você não acha aqui. Por exemplo, pé de porco. Eu fiz uma feijoada agora recente e eu tive que usar a canela do porco, porque a hora que chega ali no pé, eles cancelam o procedimento. Saca? Da canela pra baixo você não acha mais não, sabe? Agora eu fiquei curiosa, pra onde será que eles mandam o pé do porco, por exemplo? Não sei, deve ter alguma coisa que eles fazem específica aqui com ele, mas eu acho que assim, é muito mais uma questão de cultura, sabe? Sabe, é que eles não têm o costume de comer, não faz parte da cultura eu tô deles. até com vontade de chegar amanhã no trabalho e falar que a gente come pé de porco pra ver a cara das pessoas. Eu falei com a Ivor, minha cliente da Sim, reabilitação de container, e ela ficou assim, horrorizada. Pra ela foi uma coisa assim, muito estranha mesmo, sabe? E é engraçado a gente falar isso, né? Porque deixa eu até fazer um paralelo com a situação, né? Quando a gente estava morando na Tailândia, as carnes mais caras que tinham lá eram carnes que para nós geralmente são carnes muito baratas. Era tipo assim, era miúdo de porco, era muito caro. Essas carnes que no Brasil muitas vezes, eu não vou dizer que é descartado, mas que tem um valor muito baixo, são rejeitadas, lá são as carnes mais valorizadas, né? Porque eles usam muito. Cozinham muito. E assim, aqui você tem esse problema. Algumas coisas são mais difíceis de achar. Até essa canela do porco que eu falei, por exemplo, não é tão fácil. Você acha uma vez ou outra, você vê disponível no mercado, não está sempre disponível lá. E também não sei o porquê, não sei o que acontece. Mas no geral, as outras partes, principalmente de boi, que é uma coisa que para eles tem um consumo muito grande, né? Aqui se consome muito carne de boi e carne de ovelha, né? E aí você acha bastante coisa, você acha basicamente tudo, embora alguns cortes tenham um nome diferente, né? E tem alguns cortes diferentes também, não é cortado do jeito que é no Brasil, mas basicamente você acha de tudo aqui. E assim, e uma coisa interessante aqui, e até certo ponto para mim triste, mas é que essas carnes elas não variam muito de preço. Por que é certo ponto triste? Porque elas não variam, mas estão lá em cima. Assim, sabe? Você não tem aquela carne que geralmente não era muito apreciada lá no Brasil e que era baratíssima e que eu adorava, não. Você não compra um fígado de boi, assim, num preço baratíssimo. O fígado de boi, por exemplo, ele é uma das partes que vai pra comida de cachorro, né? O fígado. Depende, eu já vi lá no Pack and Save, eu já vi dele vendendo na parte normal. Mas, na verdade, assim, é muito mais comum você acha muito aqui nos mercados chineses. Você acha isso, você acha inclusive sangue de porco. Tem vários pratos, você usa o sangue de porco, aí você acha o sangue de porco congelado para fazer. Uma delícia. Yum. Que é outra coisa também que a gente achava na Tailândia com certa facilidade. Mas enfim, e aí tem... a diferença de preço não é muito grande, assim, você pega com essas carnes que são teoricamente... é difícil a gente colocar num termo específico para isso, né? Porque no Brasil a gente chama de primeira e segunda, mas na verdade isso não existe, né? É difícil a gente achar um termo que explique, mas as carnes que no Brasil são mais baratas, aqui são basicamente o mesmo preço. É quase a mesma coisa. Então assim, eu preferi que fosse um pouquinho mais barato. Mas Jura? Mas assim, por que você acha que surgiu isso? Essa conversa? Eu acho que é aquela mania que as pessoas têm de valorizar demais o que é de fora. O famoso complexo vira-lata? Exatamente. Eu não queria usar. Não queria usar esse termo, mas... Por quê? Termo fantástico. Realmente. E se aplica bastante, né? Eu acho que é isso também. Isso. Mas eu acho que tem vários aspectos que eu acho que até é difícil a gente discutir dentro de um programa assim, só nós dois, né? Mas eu acho que esse complexo de vira-lata, muitas vezes, ele vem como um certo desprezo pelo que é seu, né? Pelo terreno mesmo, pela origem. Pela sua origem, mas eu acho que tem alguns casos também que de certa forma, um mecanismo de defesa. Para justificar, para reforçar, repetir para si mesmo até, né? Que não, aqui é melhor, isso é melhor. Porque a gente precisa deixar claro isso, gente. Assim, a gente está vivendo coisas muito boas aqui, é muito bom, mas a gente também está perdendo muita coisa. Sim. É um sacrifício muito grande. A gente está vendo, assim, crianças crescerem à distância, sabe? Crianças que a gente ama, que a gente queria estar com contato. Enfim, na família, nossos cachorros estão lá. Então, assim, você tem que abrir mão de muita coisa para fazer isso. E não é fácil, cara. É muito, muito difícil. Tem dia que é insuportável, tem dia que é mais tranquilo,
mas é sempre complicado de alguma forma. E eu acho que tem muita gente que usa isso meio como mecanismo de defesa, assim, a pessoa começa a hipervalorizar coisas aqui, e aí eu acho até que essa questão da buzina também talvez entra nisso, né? Da pessoa, tipo assim, olha como eles são civilizados e tal. Começa a hipervalorizar isso para se sentir num lugar melhor. Para falar, olha, eu tô num lugar muito, muito melhor, e justificar todo o sacrifício dele, tudo que ele abriu mão no Brasil, ou seja, outros países. Eu não sei se esse tipo de coisa também é propagada por outras pessoas, mas por outras culturas, né? Mas eu acho que entra um pouco disso também. E parando para pensar um pouco também, é claro que isso depende da pessoa, né? É uma coisa natural do ser humano fazer isso. Mas eu não acho que exista alguém no mundo que vai pensar que é 100% bom, sabe? Tipo, essa mudança. Uhum. Por exemplo, é claro, é óbvio que a pessoa que sai de casa sofre de saudade. Tipo, um ponto, é óbvio. Uhum. Então, você ficar repetindo e tentar falar isso, repetir sempre e reforçar que é bom, que é bom, que é bom, que é bom, acaba deixando claro que não tá bom, sabe? Tipo, não é que não tá bom, mas que tá dolorido, que tá difícil. Uhum. Porque a gente sabe que a pessoa tá com saudade, a gente sabe que é um sacrifício estar fora. Uhum. Eu já acho que é muito melhor falar, sabe? Tipo, colocar pra fora, mostrar os dois lados, que realmente, como você falou, é muito bom, a gente tá tendo experiências muito boas, mas é muito difícil, que aí você fica com a realidade ali, né? Você coloca os dois pontos, você coloca a realidade pra fora, você deixa claro pra todo mundo que não tem nada perfeito. Mas eu acho que é porque não é consciente também. O cara, quando ele faz como mecanismo de defesa, ele não faz planejando. É involuntário, né? Tipo, é involuntário. É uma coisa não planejada, assim, mas... Algumas vezes a pessoa precisa, sabe, justificar para si mesmo que ela abriu mão de muita coisa, que ela tinha, que ela abriu mão de... para viver uma realidade que não é tão fácil, cara, porque a gente tem que levar em consideração que como imigrante a gente vai sempre fazer parte de uma população vulnerável. Não importa se você vai pegar a residência permanente, você ainda vai ser diferente. Você ainda vai ser uma minoria, você ainda vai sofrer as consequências disso. E, assim, lógico que tem países que são mais... que é mais fácil você viver dessa forma, tem países que são mais difíceis, mas na prática, mesmo os países que são mais fáceis, são difíceis também. Você também está vivendo, assim, até numa questão de limitação de direito. Tem muito direito que o cidadão tem que você não tem. Sim. E isso acaba te colocando numa posição delicada. A gente sempre fica muito preocupado aqui de acontecer alguma coisa que não é culpa nossa, sei lá, por exemplo, uma coisa... alguém te agredir na rua, alguma coisa assim, e a gente não descarta essa possibilidade, porque já teve situações aqui de gente caçar confusão na rua aqui comigo, inclusive, e eu só baixei a cabeça e segui, fingi que não estava vendo. Mas assim, você fica pensando, pô, e se essas pessoas começam a te agredir, você vai fazer o quê? Você vai ter que ir para posição fetal e ficar apanhando, porque se você reagir, vai ser a sua palavra contra a palavra daquelas pessoas que são cidadãs. São pessoas que são daqui. E aí você fica, pô, não tem os mesmos direitos, eu posso ser deportado. Inclusive isso é uma das coisas que eu coloquei, não que eu coloquei, né, que eu pensei que é o que mais me incomoda nas coisas que eu não gosto daqui, que é justamente isso, ficar pisando em ovos o tempo todo, com as pessoas, com a forma de falar, não sei o que vai ser ofensivo, não ofensivo, né, eu sei o que ofende, mas assim, como se vai ser rude, né, a forma de falar, o tipo de coisa que fala. Então, tipo, eu tô 24 horas por dia pisando em ovos. Isso meio que bloqueia, né, quem a gente é de verdade. A gente não consegue ser a gente mesmo em inglês, pra começar, né? Eu acho muito difícil me expressar, ser da mesma forma que eu sou. E ainda tem esse plus, que é o medo de fazer algo que vai nos prejudicar em algum momento. Você já adiantou o teu ou eu tenho outra? Não, é isso mesmo. Já adiantei. A Dora adiantou um pedaço na conversa aqui. Não, mas Não, mas beleza. Eu vou entrar ponto. nessa, então. Você tá falando do que você menos gosta daqui, né? Sim. Que isso era um tópico que a gente... Você quer falar o que gosta primeiro? Não, depois a gente coloca uma música e fala depois. Ah, tá. Mas, desculpa assim, atrapalhar isso no roteiro. Eu vou entrar no que eu menos gosto, já que você já entrou no seu, então. Então fala. Pra mim, é distanciamento, é falta de toque. Também, meu também. Pra mim, eu acho muito estranho, até, velho, tem 1 ano que a gente tá aqui, eu ainda abraço as pessoas sem querer. E fico constrangido, saca?
Ainda acontece uma vez ou outra, assim, eu me policio bastante para não fazer esse tipo de coisa, mas, velho, eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa de abraço, eu sou uma pessoa de encostar, eu sou uma pessoa carinhosa, sabe assim? Então, para mim é difícil. Isso para mim é a pior coisa daqui, né? Porque é a coisa que a gente pode falar que é geral, porque tem coisas aqui que são muito difíceis de aguentar, mas que às vezes são pontuais. A gente comentou já a respeito de xenofobia, de racismo, mas não é todo mundo. Tá? Tem as pessoas e tal, mas não é geral. Agora, quando a gente fala a questão do distanciamento, é praticamente todo mundo. É muito difícil um kiwi que tem essa proximidade, que tem essa relação, né? Que tem essa ligação com o toque, sabe? Nesse caso, até os Maori também não é tão comum. Assim, eles têm entre eles, sabe? Mas assim, com a gente não tem tanto essa proximidade. Eles são muito, muito mais de toque do que os Pakeha. Mas assim, ainda assim, é muito diferente do que a gente está acostumado, né? E muitas vezes a gente pode pensar, por exemplo, a nossa experiência na Tailândia, às vezes a gente tem uma visão de, Sudeste Asiático e tal, também vai ser assim. E, cara, eles são muito calorosos, eles são muito de toque, de abraço. Sorriso, né? Sorriso o tempo todo. Então, assim, a gente, primeira vez que a gente tem esse distanciamento, que a gente tem essa experiência de viver numa sociedade que não é de toque, é aqui, né? Foi um baque grande, né? Porque a gente estava no Brasil, foi para Tailândia e direto para Nova Zelândia. Mas realmente, e essa forma de conversar, tipo, italiano, né? Que eu tenho também, de ficar mexendo a mão o tempo todo e de conversar assim, gesticulando bastante. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro direitinho, no meu primeiro dia de trabalho, eu cheguei lá, assim, ó, o pessoal do YouTube vai ver, eu cheguei parecendo um boneco, assim, um robô. E aí a pessoa me apresentou, a recrutadora me apresentou lá e tal, aí as pessoas fizeram assim, oi, tudo bem? E eu fiz assim, sabe? Tipo, travada, né? Travada. Só a mãozinha mexendo. Eu dei só um tchauzinho assim, aí eu, será que não pode? Aí já começou aí, tipo, no dia 1 já começou a noia, tipo, como comportar, como agir. Será que eu posso mexer muito ou não? Aí logo em seguida teve o aniversário da minha supervisora. Aí cheguei, tava tudo enfeitado, assim, é seu aniversário, parabéns. Aí eu falei, será que pode abraçar? Como que vocês fazem aqui? Vocês abraçam? Aí você faz o que você quiser, pode abraçar. Eu fui e abracei ela e tal. Mas até hoje não acostumei também. Eu acho importante falar que isso me incomoda bastante porque é parte do que eu sou também. Só que assim, eu acho que tem coisas que você não deve abrir mão e infelizmente tem coisas que você precisa abrir mão. E essa questão da cultura do toque é uma coisa que você precisa abrir mão, porque isso pode ser mal interpretado. Não é só questão de ser diferente. Às vezes pode ser mal interpretado, de fato. E também você está invadindo o espaço do outro, né? Tipo, você encostar numa pessoa... É uma... Sim, a gente tem uma tolerância maior, né? Pra eles, assim, você está violando o espaço dele, né? Tipo, encostar... É igual na cultura Maori, né? Que você falou... que a gente falou aquele dia de encostar na cabeça. Não que seja sagrado o corpo todo pro kiwi. Eu falo assim, que pode ofender, né? Mesmo, a pessoa pode não gostar. Então, quanto maior for a distância, e isso é uma coisa que melhor. Isso é uma coisa que se reflete em questão legal também, porque trabalhando como salva-vidas, já me foi recomendado, falou, cara, se estiver acontecendo uma coisa pesada, não separa as pessoas, não encosta a mão nas pessoas, não puxa as pessoas para não fazer uma coisa errada, deixa fazer, observa, xinga, tipo, paga pau para não fazer e tal, não sei o que, chama o supervisor, se for necessário chama a polícia, mas não encosta a mão. Nossa. Porque, assim, é por uma questão legal mesmo, assim, se você, uma criança foi pular para acontecer num lugar que não podia e vai machucar, tem a chance de machucar. Se for machucar de fato, você pode intervir, aí é outra coisa, é uma questão de necessidade. Mas assim, se ela tá pulando num lugar que ela não podia pular, por diversão, não necessariamente vai machucar, entendeu? Quer dizer, na piscina que ela não podia pular. Entendi. Você não pode enfiar a mão na frente e segurar a criança. Porque você encostar a mão na criança e puxar ela, você pode inclusive sofrer processo por isso. Nossa, não sabia disso. Então assim, a gente não encostava, sabe? Quando a criança tá pra pular alguma coisa errada, a gente fala, não faça isso. Se ela fizer mesmo assim, você dá uma punição, manda ela embora, qualquer coisa do tipo, mas a gente não encosta a mão. Que assim, no Brasil isso seria normal, né? Se a pessoa tá fazendo uma coisa errada, se precisar intervir, você intervém, né? Então aqui a gente acaba que encosta quando é pra salvar, só como salva-vidas, né? Acaba que é só isso. Mas eu tô falando isso porque a gente comentou num outro programa a respeito de língua, né? A gente comentou de ter gente que ficou incomodado falando, vocês não vão falar português aqui, né?
E isso aí é uma coisa que eu bato o pé. Se eu quiser falar português, eu falo. Isso é parte da minha identidade e eu não estou violando direito de ninguém. Então, assim, eu não admito que tentem limitar a minha identidade, sabe? É diferente de uma coisa que pode te dar um processo, de uma coisa que é, de fato, uma violação do direito da pessoa. Agora, se você quer falar português, independente de onde for, eu não vou falar português como ato de trabalho. Vou fazer um trabalho, estou trabalhando em alguma coisa, eu vou fazer um ato administrativo e falar. Mas agora, se eu quiser bater papo em português, eu bato, porque é parte da minha identidade. No trabalho, você falaria? No trabalho, em qualquer lugar. Se eu quiser fazer, eu faço. Entendeu? Eu evito fazer. Mas por que eu evito fazer isso? Tipo assim... se eu tô com uma pessoa pela qual eu tenho alguma consideração maior, eu tento sempre ficar falando inglês perto dessa pessoa, para ela não se sentir fora da conversa. É diferente, é opção. Agora a pessoa querer te limitar e falar, não, você não pode falar português aqui porque eu não entendo, o problema é seu, vai estudar. Tá? Aprende português e para de me encher o saco, sabe? Então assim, é parte da minha identidade, então eu não abro mão disso. E aí vamos passar para o que você mais gosta da Nova Zelândia, né? Fala para mim. Okay. É coisa de comer? O jeito que você fez aí. Não, inclusive coisas de comer tá bem longe de ser algo que eu mais gosto da Nova Zelândia. Porque, gente, agora mais uma reclamação da Nova Zelândia. Outra coisa que você não gosta aqui. Não tem fruta boa aqui, gente. Não tem mamão, banana é ruim. Só essas frutas que eu gosto. As frutas não são... É difícil achar gostosas. De vez em quando você tem que acertar a mão demais, manga. Né? Assim. Nossa, que saudade de uma manga boa. Aquele dia a gente achou, né? A manga do Peru lá. Mas, enfim, não tem. Mas aí o que você gosta? Eu gosto muito do céu daqui. Ah, é verdade. O céu daqui é bem bonito. O céu daqui é bonito demais. Eu fico... E tá chegando a época mais bonita pra ele, né? Inverno aqui é uma coisa tão linda. É lindo. Eu ficaria o dia inteiro assim, ó. Hoje foi engraçado, eu tava indo trabalhar, eu tava indo andando assim, ó, pra cima, assim, ser atropelado. Mas... Por mim, fazendo teste de direção. Os dois prejudicados no dia que completa 1 ano de Nova Zelândia. Mas eu gosto muito daqui, do céu, do clima, até eu gosto, por mais que seja frio, eu gosto que... o frio é frio, né? A gente sente o frio, mas ao mesmo tempo a gente consegue aproveitar, né? Aproveitar coisas com frio. Também é. Eu acho que é muito questão de estrutura também. Assim, também, dentro das casas não é... A maioria, né? Tem casa fria também, mas assim, dentro geralmente não é tão frio e a gente consegue controlar, tem aquecedor de boa qualidade. Isso. E a natureza, né? Que Nova Zelândia roubei sua resposta. Porque pra mim é assim. É mais do que... eu acho mais do que a natureza em si, mas também a relação do homem com a natureza. Não é geral, tá? Tem exceção. Mas aqui se preocupa muito com conservação. Eu nunca fui a uma praia que tivesse lixo. Sim. Sabe, assim, os lugares que a gente foi são muito, muito limpos. E assim, é limpo num nível impressionante mesmo. E assim, a gente viu a mesma coisa nas trilhas, né? As trilhas a gente não vê sujeira no chão, não vê nada jogado e tal. Eu até comentei, eu acho, na Gertrude, eu comentei, não sei se foi com a Carol, que tipo, não tem um papelzinho no chão, nada. Parece que é intocado, né? A gente só sabe que não é por causa das plaquinhas que tem, mas... E isso, assim, isso é essencial para você conseguir aproveitar a natureza sim, por período indeterminado, né? Você ter, de fato, uma relação duradoura sem destruir aquilo, né? Porque a gente chegou em muito lugar no mundo inteiro que são lugares que são lindos, mas que, sim, foi muito destruído pela ação do homem. Tailândia, né? Lá, a Maya Bay, precisou ficar fechada há anos para recuperar. 3 anos fechados, quando a gente chegou lá, tinha acabado de abrir. Porque foi toda prejudicada pelo turismo, né? Também o Golfo de Orosei também, né, na Itália, lá, a gente chegou e tinha garrafa de vinho, tava uma sujeira danada também, assim, estragou muito a nossa experiência, né? Porque a gente sabia que o lugar era bonito, a gente foi pra ver aquilo, mas quando você chega e tá cheio de lixo... Parece outro lugar, né, do que a gente esperava. Impacta muito, e assim, aqui realmente, assim, eu não sei se... Nos lugares que eu fui até agora, nenhum deles tem sujeira, nem nada, é tudo muito bem cuidado. Eu ia falar que, talvez, por exemplo, as praias serem... O motivo das praias serem tão limpas é porque não tem o mesmo tipo de coisas que a gente tem no Brasil, né? Tipo, nas praias, não tem ambulante, não tem
Não, mas isso coisas. não é que suja tanto praia no Brasil. Assim, é muita coisa que é de sujeira de praia, é coisa que é descartada em mar, por causa de descarte irregular mesmo. Ah, sim. É. Que vem, né? A gente viu isso na Tailândia também. Teve um lugar que a gente foi em Koh Tao. Teve um dia que a gente foi numa praia em Koh Tao, que era uma praia bem bonitinha. A gente tomou uma cerveja lá nela, você lembra? Que a gente atravessou a ilha inteira, foi do outro lado. E aí que eu fiz uma filmagem de drone, assim, a praia é linda, mas dá pra você ver muito lixo. Sim, lembro. Porque coincidentemente, teve uma corrente marítima que levou aquele lixo pra ali. Então, assim, não necessariamente estava na ilha, mas foi carregado e foi sendo empurrado pra ali. Então, você acaba vendo lixo num lugar que é paradisíaco. Mas tem aquilo ali pra estragar e pra causar um prejuízo, muitas vezes, irreversível, né? E isso a gente não vê muito aqui. Aqui a gente tem muita opção de ir em lugares incríveis que são muito bem preservados e... Eu acho que todos os lugares que a gente foi, né, até agora... todos os lugares. São muito, muito bem preservados, muito limpos e muito lindos, né? E a gente consegue fazer isso, né? Tipo assim, deslocando um pouco, a gente vai pra montanha, a gente vai pra uma praia, a gente vai pra uma caverna, a gente vai pra um lago, a gente vai pro meio do mar e Por assim mais simples que seja, por exemplo, aquela trilha de Bluff que a gente fez, logo aqui, pertinho, rápido... E lindo, né? É muito bom ter esse acesso rápido, assim, a atividades ao ar livre, com beleza para você admirar, né? Aí, assim, a gente, para encerrar essa etapa da gente conversando a respeito da Nova Zelândia, eu queria encerrar com uma pergunta. Espero que você tenha pensado na sua resposta aí. Uai, como? Eu não sei qual é a pergunta. O que você aprendeu depois de um ano aqui na Nova Zelândia? O que você tirou de ensinamento? O que mudou na sua vida, assim, um impacto maior que você achou? Então, eu acho que, com toda certeza, foi o quanto é importante você ter amigos. O quanto é importante você estar rodeado de pessoas que você gosta. E que gostam de você também, né, claro. Porque os primeiros meses aqui, antes da gente encontrar, né, o pessoal, antes da gente criar esses laços, foram muito difíceis. Eu me senti muito sozinha. E era todo dia questionando se valia a pena viver aquilo, passar por aquilo. E qual era o propósito daquilo, né? Sempre, todos os dias, questionando mesmo se era isso mesmo que eu queria para minha vida, se eu queria passar tanto tempo assim longe da minha família, longe de gente que eu amo. Mas, com o tempo, a gente foi encontrando, né, pessoas que suprem um pouco essa falta, não de amigos, né? Não substituem, mas suprem essa necessidade que eu tenho e que eu sei que você tem também de estar rodeado de gente, né? Faz diferença demais. Né? Faz muita falta e nossa, mudou totalmente. E a partir do momento que a gente encontrou a galera, já ficou mais leve, já ficou mais tranquilo. Então... E que sorte ter encontrado essa galera. Essa né? galera, assim, foi Nossa, foi muita sorte mesmo de todo mundo ter vindo na mesma época e para o mesmo lugar. E agora a gente já tem uma regra que a gente vai ter que mudar. Quando a gente for mudar, a gente vai ter que mudar para o mesmo lugar. Tem que pedir permissão, fazer tem conselho. Que fazer isso. Tem que avisar com 3 meses de antecedência. Todo mundo se preparar. 3 months notice. Mas é isso, com certeza. Reforçou essa certeza que eu já tinha de que viver sozinho é impossível, né? Não quero. Um dia desse eu tava, a gente tá quase extrapolando o tempo, mas eu tenho que falar também, teve um dia desse que eu tava conversando com o Gaudi sobre isso, porque é muito louco isso, né? Cada lugar, eu fico pensando, cada lugar que eu passei na vida, eu fiz 1, 2, assim, 3 amigos que eu tô carregando até hoje, sabe assim? Então, às vezes você não conhece tanta gente, assim, que, digamos, que vale a pena. Mas os que valem, nossa, cara, que diferença que faz na vida da gente, né, cara? E ele foi um na Tailândia, assim, e são pessoas que a gente carrega pro resto da vida mesmo, e aqui a gente fez alguns assim, né? Que com certeza vão também pro resto da vida. E eu até fiz essa observação de cada fase da vida, em cada local que eu passei, eu tenho uma pessoa, assim, que eu carrego, que eu trago. Então, essa também é uma característica que eu tenho, né, da minha vida, que é isso, é de levar pessoas por onde eu passo, assim. Não muitas, mas o que vale a pena. É a mochila que a gente carrega com a gente, é essa aí. Exatamente. Que lindo. Que chique. Poeta. E o que eu aprendi, eu acho, depois de um ano na Nova Zelândia, eu aprendi quem eu sou.
sabe? Assim, para mim, eu mencionei no primeiro programa que a gente fez, cara. Primeiro programa que a gente fez, eu mencionei que eu nunca me senti só brasileiro. Eu sempre me senti muito mais latino-americano. Eu sempre achei que essa raiz era muito mais forte para mim, que ela era muito maior. E não é que eu não seja brasileiro, que eu não me sinta brasileiro. Eu só não me sinto só brasileiro. Ser brasileiro é uma parte de mim, mas ser latino me representa muito mais, sabe? Engloba essa parte de ser brasileiro também, e eu comecei a entender muito mais a importância dessas raízes para mim, sabe? E eu sempre dei muito valor nessas coisas também, mas isso se intensificou de uma maneira gigantesca aqui na Nova Zelândia, porque de todas as pessoas que eu tive contato, eu sempre percebi o tanto que eu me identifico com o povo, sabe? Com o povo da nossa terra, o povo do nosso continente, sabe? E isso, assim, não é... E quando eu digo latino-americano, porque, cara, eu me identifico muito com alguns colombianos, com alguns cubanos, com alguns panamenhos. Eu tô conhecendo gente de muito lugar aqui, argentino, e assim, você vai vendo que tem os mesmos sofrimentos, tem as mesmas dores, mas tem as mesmas alegrias também, tem o mesmo jeito de ser, e no fim das contas, assim, é o que você é, sabe? Uhum. E eu me entendi muito mais como latino-americano e como é importante a gente lutar. A gente estava vendo um vídeo do Silva Almeida hoje, né, falando tipo, das lutas que a gente não vai ver o resultado, né, que a gente mas que é importante lutar, a gente precisa continuar lutando para que esse resultado chegue para outras pessoas. A gente não vai ver isso, mas a gente precisa lutar, e assim, e o nosso povo é um povo muito sofrido, muito explorado, e eu me entendi muito melhor a minha posição em relação a isso, e entendi muito melhor quem eu sou. Então, assim, para mim, toda a experiência de imigrar, ela me deu raiz mais forte, sabe? Parece irônico, né? Parece paradoxal, né? Assim, mas imigrar me fortaleceu muito a minha raiz, sabe? E me sinto muito, muito, muito latino-americano. Toda vez que eu tenho o prazer de trazer aqui no Cantantes Latinos algum desses cantores que eu fui conhecendo ao longo da vida, alguns que eu conheci mais recente, é um prazer tão grande, assim, é uma coisa tão de identidade mesmo, assim, sabe? Eu me identifico tanto com isso, e isso traz tanto benefício para minha vida, que a gente precisa até, inclusive, agradecer ao pessoal da rádio também, porque pela oportunidade, sabe? Agradecer a Rafa por ter passado pra gente, porque era uma coisa que a gente tava relutante no começo. Uhum. E a gente não fazia ideia que seria tão bom, né? Que teria esse... Que faria tanta diferença na nossa vida também, né? Faria tanta diferença, exatamente. E é uma coisa que eu vou fazer questão de agradecer o pessoal daqui da rádio também pelo apoio que eles sempre deram pra gente aqui no programa. E porque, assim, acabou que isso também fez parte dessa construção desse conhecimento, dessa compreensão da minha identidade, sabe? Então, assim, enfim, extrapolamos o tempo, não tem problema. Toda essa parte vai pro YouTube, e ainda assim nós vamos colocar uma música na esperança de que vá nos podcasts, pelo menos. Não vai na rádio. Quem tá na rádio aí, gente, assiste no YouTube também lá. Não vai ter extras no YouTube hoje, mas assiste, que a gente também não é tão feio, não. Pode ir lá ver nossa carinha lá. Siga-nos no YouTube. Eu mal apareço, então tá tudo certo. Tudo certo por quê? Por quê? A beleza mal aparece, a gente que aparece mais sou eu, porque, por causa do ângulo da câmera. E porque Dona Isadora esconde atrás do microfone aqui também, tem esse pequeno detalhe. Estrategicamente. Né? Mas enfim, muito obrigado por ter participado, todo mundo por ter participado desse um ano de Nova Zelândia com a gente, que no fim das contas a gente contou tanta história aqui, né, que eles participaram com a gente também, né? Foi bom que foi meio que um diário, né? Um diário de Nova Zelândia, toda semana aqui. E a gente tem muito para contar ainda, mas vai ficar para outros programas, e eu vou encerrar com uma música que também me doeu muito não ter passado. Você sofre demais, tá? Eu sofro, cara, eu sofro. Nossa, eu sofri demais. Mas eu vou passar ela agora para finalizar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Chico Science, Nação Zumbi, monólogo ao pé do ouvido e banditismo por uma questão de classe. Tchau, gente. Obrigada e até semana que vem.